Olá, meus amigos, tudo bem? Estou eu aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem, hoje baseada nos capítulos 6, 7 e 23 do livro de Mateus. Quando nós falamos da pessoa de Jesus, costumamos pensar que ele veio a essa terra para combater o mal e o pecado. E tem o seu ponto de razão. Mas hoje eu gostaria de tratar com você de um ponto específico que nós muitas vezes passamos por cima e que é muito importante estar inteiramente ligado ao pecado e ao mal, mas que nós muitas vezes não salientamos. Nesse capítulo em específico, Jesus trata muito fortemente da questão da hipocrisia. E quem nunca foi hipócrita na sua vida, que atire a primeira pedra. E antes que você pense na sua mente aí, já consigo mesmo, que você nunca foi hipócrita, pense em todas as vezes em que você falou algo e não cumpriu. Todas as vezes que você exigiu algo de alguém que você mesmo não fez. Quando você mesmo falou que não era para fazer e acabou fazendo. Isso é comum do ser humano. Por mais que nós lutemos, sempre vai existir algo do qual a gente fale e tempos depois a gente acabe fazendo de uma forma diferente. Jesus ele trata a hipocrisia como um ponto muito forte, porque um dos pontos principais é que a hipocrisia começou no céu. Lúcifer, um ser cheio de luz, se achava muito esperto e inteligente, mas ele não conseguia enxergar o próprio nariz. Ele não conseguia ver as suas falhas de caráter. Ele não conseguia ver o que ele precisava melhorar. Ele se achava tão bom, mas tão bom, que uma vez ele pensou que ele poderia ser maior do que Deus e se assentar acima do trono do próprio Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a entender os defeitos dos outros. E a hipocrisia consiste em se achar perfeito, se achar reto, se achar correto, se achar justo e não enxergar os problemas que você tem. Muitas vezes a gente gosta de tapar o sol com a peneira e gosta de tapear um pouco os defeitos de caráter que nós temos. E nós começamos a apontar uns e outros nos seus erros, nas suas falhas, e nos esquecemos de olhar para nós. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Nesses capítulos, Jesus fala das manifestações que as pessoas faziam estando cheias de si nos seus atos e nos seus pensamentos. Quando fala dos capítulos 6 e 7, Jesus ele trata especificamente da questão das amostras. Os judeus, os fariseus, os mestres das leis, eles exigiam do povo penosas cargas para se cumprir a fim de se obter a salvação. Dentro da própria palavra de Deus e das leis de Deus, eles criavam regras e mais regras e normas e coisas que não estavam dentro da palavra de Deus para que as pessoas seguissem a fim de obter a salvação. Só que eram coisas que muitas vezes eles mesmos não seguiam. Eles apedrejavam pessoas por adultério, mas eles adulteravam com as prostitutas. Eles reclamavam dos cobradores de impostos, mas eles cobravam uma espécie de propina nos sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Então, toda essa hipocrisia, essa mentira, ela foi desmascarada por Cristo. Posteriormente, eles gostavam de orar em lugares lotados, em voz alta, publicamente, no meio da sinagoga, de forma que chamassem a atenção e as pessoas pensassem, nossa, aquela pessoa é muito consagrada, né? Quem me dera fosse ser consagrada daquela forma. E na verdade elas não eram consagradas. Elas faziam aquilo para querer se aparecer mesmo, para mostrar. E um outro ponto que ele trata também dentro do capítulo 6 e 7 é a questão das esmolas,
que as pessoas, né, esses mestres e outras pessoas abastadas, davam esmolas valiosas publicamente para querer mostrar toda a sua vaidade, toda a sua soberba, para mostrar todo o seu enriquecimento, para mostrar o quanto eram desprendidos, mas eram pessoas que na sua maioria das vezes maltratavam os próprios servos, não ajudavam as viúvas, não ajudavam os pobres que realmente necessitavam. E Jesus também veio para desmascarar isso, para mostrar que todos nós temos os nossos pecados, os nossos erros. E para finalizar, no capítulo 23 de Mateus, Jesus faz uma comparação que ela é assim fenomenal. Num dos pontos, Jesus fala o seguinte, que esses judeus, esses mestres, esses fariseus, eles tinham um extremo cuidado com a limpeza de pratos, de copos, de talher, a limpeza dos pés para entrar nas casas, a limpeza das mãos para poder comer. Era uma frescurada danada, que logicamente é questão de higiene, mas eles tinham uma série de requisitos assim, a se cumprir para que pudesse comer, por exemplo. E Jesus falava assim: vocês são tão zelosos com essas coisas exteriores e vocês não se dão conta de que aquilo que contamina o homem é aquilo que sai de dentro do homem e não aquilo que entra. E o que Jesus estava querendo dizer? Que o que contamina o homem, a sociedade, a família, os relacionamentos, são as coisas que nós professamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos através da prática, dos atos. Isso sim contamina, isso influencia, isso dissemina. E para finalizar, no versículo 27 do capítulo 23, Jesus fala assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, porque vocês parecem como túmulos limpos, pintados e bem construídos, mas por dentro de vocês só existe podridão e vazio. E isso você pode trazer para a sua vida hoje. Eu não estou falando que você é podre, nem que você, precisa melhorar talvez alguma coisa. Eu estou querendo dizer que nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque muitas vezes nós cobramos das pessoas aquilo que nós não somos. Nós cobramos uma perfeição de caráter e de vida e de retidão das outras pessoas que muitas vezes nós não estamos condizentes com isso. Quando Jesus falou sobre sepulcros caiados, sepulcros vazios, quando Jesus falou de vidas hipócritas, ele não estava falando tão somente aos mestres da lei, aos fariseus, mas porque esses representavam o poder da época, sabe? Mas Jesus estava também falando para todos aqueles que estavam ali escutando. E você hoje está escutando esse vídeo. Essa mensagem, ela é para mim, mas essa mensagem é para você também. Eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre a sua vida, a forma como você tem tratado as pessoas, a forma como você tem avaliado as situações e a forma como nós muitas vezes condenamos as pessoas sem dar um direito a uma segunda chance, sem avaliar que da mesma forma como ela erra, como ela cai, como ela peca, nós também estamos propensos a cair, a errar e a pecar. E nós também temos todo o direito à salvação e a uma segunda chance. Quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele possa operar na sua vida a transformação que você precisa, mas principalmente para que Deus venha perdoar os seus pecados, venha transformar o seu caráter e venha conceder a salvação em Cristo Jesus a você. Eu sei que esses vídeos têm sido longos, mas que Deus possa calar fundo ao seu coração e que você sinta sempre o poder do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, querendo falar com você a cada dia. Graça e paz e que Ele te abençoe.